Olá, benditos! Finalmente nós chegamos ao último capítulo da nossa série 42 Dias Entendendo o Sofrimento de Jó. Uma história fascinante em um livro difícil e intrigante, mas com um grande exemplo de resiliência e de superação. E no capítulo de hoje nós vamos ver que, quando enfim conseguiu falar, Jó começou dizendo: "Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Em poucas palavras, Jó reconheceu que Deus não pode ser detido em seus planos, que havia muitas coisas maravilhosas que estavam além da sua compreensão, que ouvir falar de Deus é bem diferente de ter uma experiência pessoal com Ele e que a atitude apropriada diante de Deus era simplesmente humilhar-se. Normalmente, quando enfrentamos algum tipo de sofrimento, a pergunta que não quer calar é: por que comigo? Muitos questionamentos vêm à nossa mente e nós acabamos caindo na mesma situação de Jó e seus amigos, querendo achar respostas para questões que estão completamente fora da nossa alçada e que pertencem somente à soberania divina. Mesmo que Deus quisesse explicar para Jó o que estava acontecendo, de fato ele não seria capaz de entender. Ora, se ele não conseguia entender os mistérios do mundo natural, muito menos entenderia os mistérios do mundo espiritual. Por isso, assim como Jó, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano e sabe o que faz. Ele não erra, nunca. Charles Spurgeon dizia que a porta do arrependimento se abre para o salão da alegria. E foi exatamente o que aconteceu com Jó. Depois de todo esse processo, Jó se tornou um novo homem. E esse último capítulo é marcado por um final inusitado que o próprio Deus conduziu entre Jó e os seus amigos. Quando terminou de fazer as 77 perguntas para Jó, ele se dirigiu a Elifaz, o mais velho dos 4 amigos, e disse que estava irado com ele e seus 2 amigos, porque eles não haviam dito o que era certo a respeito dele, de Deus. Note que Deus não menciona Eliú. Isso porque Eliú não acusou Jó de algum tipo de pecado exterior. Ele confrontou Jó com sua pecaminosidade inerente, ou seja, sua natureza pecaminosa, e não por qualquer comportamento ou ação pecaminosa externa específica. A repreensão de Eliú baseou-se estritamente no fato de que Jó era hipócrita e que justificou a si mesmo em vez de justificar a Deus. Já os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, precisavam se reconciliar com Jó. É verdade que eles falaram muitos princípios gerais de grande sabedoria. O problema era que, na situação de Jó, os seus princípios de sabedoria não se aplicavam. Eles acusaram Jó de pecado e apresentaram Deus como crítico e irado contra Jó, quando na realidade ele não estava. E isso desagradou a Deus. Por isso, Deus ordenou que eles oferecessem holocaustos para expiar os seus pecados e que então se humilhassem e pedissem a Jó que orasse por eles, e ele aceitaria a oração de Jó. Podemos imaginar que eles ficaram bastante surpresos com isso. Sem dúvida, eles pensaram que Deus estava de acordo com eles o tempo todo, só que não. Todo esse procedimento ordenado por Deus era para que aqueles 3 amigos não recebessem o que de fato mereciam, por causa da falta de juízo deles em acusar Jó, falando palavras que não definiam a sua real situação. Deus fez de Jó um mediador para os seus amigos. Essa deve ter sido uma experiência humilhante e instrutiva para os amigos e uma experiência feliz e curativa para Jó. Note que os 3 amigos não se recusaram a oferecer os holocaustos, nem tentaram se justificar. Eles fizeram exatamente o que Deus lhes disse para fazer e, com essa atitude nobre, aproveitaram a única chance de conhecer melhor a Deus. E então aconteceu algo interessante. O fato de Jó perdoar os seus amigos e orar por eles fez com que as bênçãos voltassem para a sua própria vida. Que lição preciosa para nós aqui! A oração feita em benefício das pessoas que o ofenderam fez com que a bênção da restauração fosse derramada em abundância sobre a sua própria vida.
A história de Jó teve um final feliz. Ele recebeu de Deus o dobro de tudo que possuía antes. Teve outros 10 filhos, o que é uma evidência de que o seu relacionamento com sua esposa voltou a ser como antes. Os amigos e parentes se reaproximaram e lhe trouxeram peças valiosas para uma espécie de fundo de restauração, que Jó deve ter usado para comprar animais reprodutores. E logo seus rebanhos estavam 2 vezes maiores que os primeiros. Jó voltou a ser um homem rico e poderoso. E se essa fórmula do dobro se aplicou também à idade de Jó, podemos dizer que no começo da história ele tinha por volta de 70 anos de idade e Deus permitiu que ele vivesse 2 vezes esse tanto. Mas é claro que isso é uma teoria. Morrer velho e farto de dias era o objetivo de todas as pessoas. Esse era um conceito que ia além da vida longa. Significava uma vida rica e plena que terminava bem. Foi assim que os grandes homens da Bíblia, como Abraão, Isaac e o rei Davi, morreram também. No Oriente, assim como nos dias de hoje, os pais se orgulhavam de ter filhas bonitas. E Jó teve 3 filhas com uma beleza rara. Elas eram as mais lindas de toda aquela região. Seus nomes eram Jemima, Késia e Queren-Apuque. Mas a maior bênção de Jó não foi reaver sua riqueza e nem reconstruir sua família e o seu círculo de amigos. Sua maior bênção foi conhecer melhor a Deus e compreender o seu modo de agir de uma maneira mais profunda. Mas preste atenção. Nós não devemos nos iludir pensando que toda aprovação terminará com todos vivendo felizes para sempre. Nem sempre é assim que acontece. O que o último capítulo de Jó nos ensina é que não importa o que aconteça conosco, Deus sempre escreverá o último capítulo e isso fará com que todo o resto tenha valido a pena. No primeiro capítulo, nós vimos a insinuação de Satanás de que a fidelidade de Jó a Deus era movida pelo interesse pessoal, visando o seu próprio proveito. Mas Jó demonstrou claramente que era capaz de amar a Deus, mesmo passando pelas aflições mais severas. Olhando a história de Jó, notamos que todos nós, de alguma forma, passamos pelos mesmos problemas de Jó. Quem nunca perdeu uma ou mais pessoas queridas? Quem nunca teve perda de bens materiais? Quem nunca enfrentou uma doença? Quem nunca teve alguém que em tempos difíceis questionou a sua fé em Deus? Quem nunca foi julgado ou mal interpretado por amigos próximos? Isso sem contar a nossa luta diária contra Satanás, que se empenha todos os dias, o dia todo, em nos fazer rejeitar o senhorio de Cristo em nossa vida. Jó levantou a voz e desabafou, falando do seu sofrimento. E nós muitas vezes fazemos o mesmo, só que dentro do nosso coração. É por causa de tantas identificações que a história de Jó mexe tanto conosco. A diferença entre nós e Jó é que as coisas vieram sobre ele de uma só vez. E para nós, parece que são distribuídas ao longo da nossa vida como um conta-gotas. Mas o que o Senhor fez por Jó, Ele fará por nós, não exatamente da mesma forma, mas com o mesmo espírito e o mesmo desígnio. E assim nós chegamos ao final da nossa série. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com as nossas reflexões. E no próximo dia 21 de setembro eu volto para iniciar a nossa nova série, 150 dias de louvor e adoração em Salmos. Divulgue entre os seus amigos e vamos dar mais um passo gigantesco na nossa jornada até o Apocalipse. Será uma experiência maravilhosa que você não pode perder. Muito obrigada por sua companhia até aqui. Eu espero você no dia 21 de setembro, aqui no canal Bendito, o canal que fala fácil, onde a teologia é para todos. Até a próxima!